Olá pessoal, tranquilo? Tudo bem? A gente vai para mais uma aula e nós vamos estudar a parte 1 de Filosofia da Educação. Um conteúdo bem importante, bem interessante para nós e com muitos detalhes aí que influenciam muito o pensamento educacional até hoje, ok? Bem, nós vamos partir dessa época do Renascimento, tá? Então não vamos analisar a parte da filosofia clássica, até porque em outras aulas aí já tem algumas análises sobre as ideias de Sócrates, Platão, Aristóteles, e aí não tem necessidade de a gente ficar voltando nisso. Mas vejam o seguinte, Renascimento. Renascimento é um período que marca o início da Idade Moderna. Essa coisa de idade é mera convenção histórica, mas nos ajuda. Então a gente vai ver que entre esse renascimento acontecendo na Europa, entre os séculos XV e XVII. Então o que vai acontecer no Renascimento? É a superação da Idade Média. Superação entre aspas, tá? Vou colocar por quê? Porque em muitos lugares da Europa manteve-se, vamos dizer assim, ou mantiveram-se algumas características da Idade Média em vários lugares e também alguns pontos, por exemplo, de estamentos e tudo mais, isso se manteve. Então não é uma superação absoluta da Idade Média, do feudalismo. Na verdade, isso foi aos poucos sendo superado. Então, uma superação em tese, tá, do sistema feudal, que foi o sistema predominante na Idade Média. O que mais contribui para que esse renascimento realmente se caracterize como sendo um momento novo na história principalmente da Europa, as características que mais marcam esse renascimento é um retorno à cultura grega, que tinha sido esquecida durante a Idade Média. Então, um retorno à cultura grega, a valorização do homem a partir do humanismo, as artes e as ciências. Então, uma valorização das artes e das ciências, coisa que também não acontecia na Idade Média, porque a Idade Média era praticamente culturalmente dominada pelas ideias da Igreja. Então, nos falava em arte e ciência, nos falava mais na vontade divina, seguir a vontade divina, e obviamente submeter à vontade divina. E uma outra coisa, uma classe que já na baixa Idade Média já foi se destacando, foi a burguesia. Então a burguesia vai fazer toda a diferença na sociedade europeia a partir desse momento. Bem, a gente vai ver que a burguesia, formada por comerciantes, pessoas que sabem lucrar, ganhar dinheiro, a gente vê que a burguesia vai, no primeiro momento, se aliar aos reis, aos nobres, e ajudá-los em algumas investidas de natureza política. Mas com o passar dos anos, os ideais de liberdade, os ideais do liberalismo vão marcando a sociedade europeia, principalmente lugares como França e Inglaterra, e a burguesia vai então passar a reivindicar direitos e se opor às ideias da nobreza e do clero, tá? E é nesse momento que a gente vai vendo uma reviravolta nas ideias e até mesmo dentro da filosofia europeia, tá? Então a classe burguesa, não classe burguesia, a classe burguesa vai se aproximando do ideal de liberdade. Depois vai ter um sistema
uma teoria do liberalismo, né, com contribuições do Adam Smith, que vai dar respaldo a esse ideal de liberdade burguês. Por quê? Porque o rei, a nobreza, o sistema monárquico, que é dirigido pelo rei, ele controla muito a sociedade, e a burguesia então acaba tendo dificuldades para ter liberdade, para comercializar, vender seus produtos, ter o lucro. Então é sempre as atividades econômicas, sempre muito concentradas nas decisões monárquicas. E a burguesia vai se sentindo muito incomodada com o passar dos anos aí. Bem, então esse ideal de liberdade vai ser o liberalismo, tá? Outra coisa, gente, que a gente precisa colocar aqui, eu vou pôr como uma observação, é que o burguês valoriza o trabalho, tá? Então o burguês valoriza a aquisição de riqueza por meio do trabalho. O que é até influenciado, esse ideal burguês é até influenciado pela cultura protestante, né? Então, culturalmente, há esse choque do pensamento burguês com o pensamento da nobreza e do clero, porque a nobreza fica estática, né? Ela quer simplesmente cobrar tributos da população, manter privilégios, vantagens, riqueza, mas sem trabalhar. Porque o trabalho não é visto ainda pelos nobres como algo que dignifica o ser humano. Ainda há uma visão arcaica do trabalho, o trabalho como coisa árdua, que é voltado apenas para as camadas inferiores da sociedade, né? E a burguesia vai trazer mudanças nesse cenário aí, bem? Bom, gente, isso aqui tudo vai afunilar naquilo que a gente quer analisar no primeiro momento importante da filosofia moderna, assim, marcante, que a gente precisa estudar, o iluminismo. Óbvio que do século XV, XVI até o século XVIII, quando o iluminismo, século XVII, XVIII, quando o iluminismo vai despontar, a gente tem vários outros autores aí, né? Tem René Descartes, que é um racionalista importante, tem David Hume, tem John Locke, tem o próprio Kant, que vai ser importante com a teoria criticista também, mas não é isso que a gente vai analisar aqui. A gente vai passar por esses filósofos aí e vamos direto lá no iluminismo. O iluminismo vai trazer como uma base, a base da corrente iluminista, desses filósofos, a base da corrente iluminista vai ser a crítica à nobreza. Crítica à nobreza, por quê? Porque o iluminismo ele é baseado em ideais, em valores burgueses. Então ele é baseado em valores burgueses. Ok? Então, um ponto dessa corrente filosófica é crítica à nobreza e, obviamente, crítica ao clero, que até aquele momento mantinham-se não como classes sociais, mas como estamentos. Crítica ao clero. Por causa das suas vantagens, né? Por causa dos seus privilégios e tudo mais. A Europa passava por momentos difíceis no século XVII e XVIII, população passando por dificuldades, a própria burguesia tentando ter mais liberdade para trabalhar, para correr atrás do lucro, para fomentar o capitalismo, né? E o clero e a nobreza apenas desfrutando de vantagens e privilégios de forma injusta. Bem, e dessa crítica ao clero aqui e à nobreza surge o quê? Surge um confronto do ideal do antropocentrismo versus o teocentrismo.
Então, ó, os valores da Igreja Católica eram muito difundidos na sociedade europeia e, como nós falamos, eles dominaram a cultura da sociedade durante a Idade Média. Mas, até mesmo depois do Renascimento, da chegada da Idade Moderna, esse pensamento do clero, esse pensamento religioso, cristão, a ideia da divindade, né? Do pensamento do homem ter que se submeter à ideia do divino e tal, isso marca ainda a sociedade. E um exemplo é a forma como os reis, os grandes monarcas se viam. Eles se diziam seres enviados por Deus à Terra para administrar, organizar as sociedades, né, liderar os homens. Então era um fundamento ainda divino, um fundamento teocêntrico. Então, por que as coisas acontecem? Porque Deus quer. Então o pensamento o teocentrismo está fundamentado nisso, na vontade divina. E cabe a nós aceitar essa vontade divina e nos adaptarmos a ela. Seguirmos, né, essa vontade divina. Só que o ser humano começa a perceber que muitas coisas estão acontecendo não é por vontade divina, não, é porque ele mesmo está conquistando. É o caso dos burgueses, né, que vão construindo um sistema econômico, depois algumas revoluções tecnológicas vão acontecendo, desde já do Nicolau Copérnico, do Galileu Galilei. Então essa ideia do racionalismo, ela vai marcando muito o pensamento filosófico da Idade Moderna e os homens, os filósofos, vão perceber que muitas coisas acontecem porque o homem encontrou respostas e soluções a partir da razão. Então vem aí a ideia do antropocentrismo, que na verdade está no centro de todas as coisas, quem tem a capacidade de construir relações sociais, a sociedade, provocar transformações e explicar as coisas é o homem, a partir da razão. Então valoriza-se muito a razão, nesse momento aqui do iluminismo. Ok? Então esse aqui é o cenário que nós vivemos do iluminismo. Só que eu vou analisar com vocês aí dois autores. Primeiro é o Voltaire, um autor que viveu durante o século XVII e XVIII. Tá? O Voltaire é aquele autor que vai dizer, né, que vai defender a ideia da livre expressão. Então, o que você está me dizendo pode ser um absurdo, mas eu respeito o seu direito de dizê-lo. A sua ideia pode ser absurda, mas eu respeito o seu direito de defendê-la. Então vejo que o iluminismo ele está muito voltado para a ideia de liberalismo, porque o liberalismo é justamente a corrente que também vai fazer frente ao poder da nobreza. Então os iluministas tendem a defender também o liberalismo, sociedade livre, uma sociedade que possa se organizar a partir das camadas sociais e não a partir de um rei, né? A partir de um nobre e tal. Mas vamos ver melhor isso. O Voltaire vai escrever uma obra chamada Cartas Inglesas. E nessa obra, Voltaire faz alguns elogios à Inglaterra. Tá? Elogios à Inglaterra. E, na verdade, o que o Voltaire quer com esses elogios à Inglaterra? No momento que ele faz elogios à Inglaterra, indiretamente, ele está criticando a França. Não vamos nos esquecer que ingleses e franceses foram rivais árduos por muitos anos na história desses dois países. Guerrearam por 100 anos, tiveram várias outras guerras menores na história, sempre compararam forças, tentaram conquistar seus territórios, né? Franceses conquistar território inglês, ingleses conquistar território francês. Então, em cartas inglesas, ele vai fazer elogios à Inglaterra, mas vai dar uma cutucada na França, como quem diz, olha, a Inglaterra
tem todos esses pontos positivos na sua sociedade, na sua cultura, na sua política. Justamente os pontos positivos que a França não apresentava. Exemplo disso, né? Exemplo de pontos positivos na política e na sociedade inglesa. A existência de um parlamento. Então tem o rei na Inglaterra. O rei está livre para fazer o bem. Mas se a atitude do rei é de fazer o mal, ou seja, em outras palavras, em algum momento essa atitude pode causar prejuízo à sociedade, então o parlamento serve justamente para restringi-la ou para eliminá-la. Tá? Então o parlamento é uma espécie de um freio às atitudes inconvenientes do rei. E na França isso não existia. Por quê? Porque o rei governava absolutamente, né? Comandava toda a sociedade e podia agir de forma incoerente, que nada era feito contra o rei, porque ele tem o poder absoluto na França para fazer o bem, mas também para fazer o mal. Não existe nenhum sistema que possa contrariá-lo, diferentemente aqui da Inglaterra, que já tem o parlamento. Uma outra coisa é a religião. A Inglaterra convive já naquele momento com uma diversidade religiosa. E consegue viver em harmonia. Diversidade religiosa. Okay? Então, a Inglaterra convive com uma diversidade religiosa. Protestantes, cristãos, católicos, né? Já na França, não. Na França, as disputas entre religiões opostas são sangrentas. Um exemplo disso é a disputa entre católicos e calvinistas, por exemplo, que é muito forte na França e que realmente apresenta essas disputas sangrentas. Então Voltaire, aqui são dois exemplos mais significativos para a gente, mas o Voltaire vai fazer essas análises, tá? Vai indiretamente mostrar que a Inglaterra está muito à frente da França, tanto nos aspectos sociais quanto políticos. E isso, na verdade, trouxe até uma consequência material mais favorável à Inglaterra. Por exemplo, a Inglaterra foi o primeiro país a se desenvolver industrialmente, a iniciar uma revolução industrial. Por que a França não iniciou essa revolução industrial junto? Porque a Inglaterra, segundo a história, já estava politicamente organizada. Já a França ainda passaria por uma revolução. Então, antes é necessário organizar a sociedade, criar mecanismos. Não que isso seja algo absoluto, mas é importante que a sociedade crie mecanismos para o desenvolvimento. E naquele momento, todas as atenções estavam voltadas para a insatisfação da burguesia e da população com a nobreza. Então a França precisou primeiro passar por uma revolução francesa para depois tentar desenvolver a sociedade e se voltar para processos de industrialização. Então faz muito sentido historicamente esse posicionamento do Voltaire. Tá? Uma outra obra do Voltaire que é interessante nós analisarmos é a obra Cândido. Então, essa obra aqui, o Voltaire já analisa mais o ponto da educação. Então, é uma crítica, a partir dessa obra, Cândido, é uma crítica que o Voltaire vai fazer à nobreza, à cultura, aos valores da nobreza, mais voltados para a questão da educação. Então, Cândido é um menino que vive lá uma série de desventuras. E o Cândido tem um preceptor. Então é um garoto, tá? Garoto atendido por um preceptor. O que é o preceptor? É uma espécie de um professor particular que na época era muito comum, que acompanhava os adolescentes, os jovens, né, as crianças e os jovens da nobreza
educando esses jovens, dando ali uma educação moral, intelectual, preparando esses jovens realmente para a cultura, né? Bem, então esse garoto aqui, o Cândido, ele é atendido pelo doutor Pangloss. E ele tem suas dúvidas, o Cândido tem suas dúvidas, ele tem as suas inquietações. E toda vez que ele recorre ao Dr. Pangloss, ele recebe, na verdade, orientações metafísicas, meras divagações. Então, o Dr. Pangloss, ele é muito reprodutor de ideias metafísicas. Ou seja, meras divagações. Por exemplo, se você não sabe o que é metafísico, tudo que é metafísico está, de alguma forma, na natureza, por exemplo, é algo que, de certa forma, existe na consciência, mas que concretamente, materialmente, a gente não consegue explicar. Por exemplo, Deus, a ideia de Deus, é uma ideia, obviamente, teocêntrica. Mas é também uma ideia metafísica, porque o que é Deus, o que é o céu, o que é o inferno? Nós formulamos concepções, nós formulamos teorias, nós formulamos conceitos, mas não se prova esses conceitos, né, materialmente. Então, o metafísico, não que ele seja dispensável, ele não é dispensável ao ser humano, mas o metafísico não traz respostas claras para problemas reais, concretos, existentes. Então, se você tem, por exemplo, alguma angústia e quer resolver a partir de conceitos metafísicos, bem provável que você não chegue a resposta nenhuma, porque a metafísica está muito distante da realidade. Então, o que acontecia? O Dr. Pangloss oferecia nessa história aqui, né, enquanto preceptor, respostas metafísicas, divagações, ideias filosóficas para resolver o problema do Cândido. E o Cândido, não satisfeito com essas ideias, encontrava suas respostas na própria realidade. Então o Cândido recorre à realidade, recorre aos problemas da realidade, né? Às situações da realidade para compreender seus dilemas. O que o Voltaire está, então, nos ensinando aqui? Ou o que ele está nos passando? Que a educação da nobreza é uma educação nem um pouco voltada para a prática, para a realidade. Tá? É uma educação que precisa ser superada. Então ele insinua que, o Voltaire insinua que a educação da nobreza não é uma educação prática e que haveria necessidade de uma educação prática para as pessoas naquele momento. Uma educação mais pautada em valores iluministas. Entende? Mais voltada para uma razão humana, mas que possa agir sobre a realidade, explicar as questões da realidade, encontrar explicações para os problemas da realidade. Então, na verdade, o que está se fazendo aqui é uma crítica à educação da nobreza, que é muito metafísica, muito teórica e é incapaz de compreender e de solucionar os problemas da realidade. Ok? Bom, vamos lá. Um outro autor iluminista importante para a gente é o Rousseau, Jean-Jacques Rousseau. Rousseau, um autor, um filósofo francês, né? Filósofo francês. Rousseau vive de 1712 a 1778, de certa forma, vive até pouco, né? Mas produz muito na sua filosofia. Qual é a ideia de Rousseau? É muito simples entender o Rousseau, porque o ponto de partida de tudo que o Rousseau vai nos ensinar é muito simples. Veja, a gente coloca aqui a civilização no meio. Civilização. Então, o Rousseau,
compreende na história do homem dois momentos. Antes da civilização, o homem vive em contato com a natureza, ou em estado natural. E em contato com a natureza, o homem vive em harmonia, em estado também de pureza, ele é puro. Ok? Depois, quando o homem começa a viver em sociedade, construindo civilizações, tendo contato com a arte, com a cultura, com as regras, com as leis, com tudo aquilo que marca um processo civilizatório, depois da civilização, o homem já não está meramente em contato com a natureza, né?